que o Maurício fez, não creio que não tem nada para abordar. E aí, mais adiante, aí vai entrar uma questão mais teórica, assim, né, que é esse parágrafo aqui na página 21, fala assim, o empreendedorismo é compreendido em perspectiva ampla como desenvolvimento da capacidade de identificar problemas e oportunidades, planejar ações, tomar decisões e construir alternativas para a vida profissional e comunitária, e não apenas como criação de empresas. Então, né, aqui falta uma perspectiva mais crítica em relação ao empreendedorismo. É feita uma verdadeira apologia à noção empreendedora aqui, sem fazer referência de que o empreendedorismo é uma das facetas da questão da precarização do emprego. Ou seja, dentro da lógica ou da organização atual do capital, sob a égide da racionalidade neoliberal, o grande lance é você ter a precarização de emprego de tal maneira, a terceirização do emprego, que cada indivíduo fica responsável por formar sua própria renda. Então, assim, eu não acredito que o documento do Instituto Federal tenha que fazer apologia a esse tipo de postura. Nós temos um curso, a gente pode manter, obviamente, a perspectiva técnica desse curso, sem com isso fazer uma apologia, né, total a esse esforço empreendedor. Porque, na verdade, isto é um sintoma da organização atual do modo de produção capitalista. Né? Eu acho que a gente não pode tirar isso da referência. Coloquei no meu parecer, inclusive, né, a bibliografia que pode dar suporte a essa postura que eu estou apresentando aqui, a essa crítica que eu estou fazendo. Então, eu sou pela supressão, né? Eu sugiro a supressão dessa parte aqui, que está meio apologética, vamos dizer assim, uma defesa encarniçada aqui do empreendedorismo, e eu acho que não é assim que a gente deveria, enquanto instituição que forma alunos críticos, né, a gente aderir sem qualquer tipo de reflexão. Mas abaixo a mesma ideia se repete, tá? Na página 22. Olha, o empreendedorismo articulado à cidadania permite trabalhar não somente a capacidade de geração de renda, mas também a identificação de demandas sociais e territoriais e a construção de soluções coletivas para problemas vivenciados pela comunidade. Veja bem, a perspectiva de uma solução dos problemas coletivos pela própria comunidade é mais uma perspectiva neoliberal também, que isenta o poder público da sua responsabilidade e transfere para as comunidades locais e para os indivíduos a criação de soluções para os problemas que muitas vezes não têm a menor possibilidade de intervenção ou ainda não tem culpa nenhuma sobre as mazelas sociais que os afligem. Então, eu sou também pela exclusão dessa parte do documento, que basicamente é você tirar a responsabilidade do poder público e colocar nas costas dos empreendedores, sabendo que esse é um curso que atende um público demasiadamente vulnerável, sobretudo na questão social. Eu acho que isso aqui é um discurso muito, muito perigoso para ser feito. Aí a gente segue, mais uma vez aí vai falando do número de alunos, 40, perfil do egresso, até aqui também sem nenhum tipo de novidade, sem problemas, parte de avaliação, organização curricular. Aqui, novamente, aqui, professor Júlio e colegas conselheiros, em relação à duração da aula. Lá no começo do documento, descreve que a aula tem 50 minutos. Aqui fala que a aula tem 60 minutos. Então, precisa chegar a um consenso aí do padrão. Qual vai ser? Aí fala dos professores. Nessa parte aqui do componente curricular, o Maurício já fez alguns apontamentos e eu sigo o parecer do Maurício também. Então, fala da estrutura curricular, as disciplinas, ok, tudo ok também. As ementas, sem problemas. Aí, após a parte das ementas, eu senti que ficou um pouco deslocado aqui o que virá depois. Então, passa as ementas. Aqui, as ações inclusivas. Eu penso que essa parte da definição das ações inclusivas, inclusive fala até do trabalho do NAPNE, teria que vir antes dessa organização curricular, porque é o afunilamento, né, das descrições. Porque primeiro a gente faz, então, normalmente nos outros documentos que a gente analisa, essa parte sempre vem antes, né?
essa das ações inclusivas, depois vem a parte da organização curricular, e aqui está ao contrário, então seria interessante fazer essa mudança no documento. E aí também eu achei um pouco informação a mais, assim, que não faz diferença para a integridade do documento, uma descrição muito extensa do trabalho do NAPNE. Já aparece, né, a função do NAPNE aqui algumas vezes, e a importância dele, só que tem uma parte aqui que eu achei muito descritiva e muito específica. Inclusive, até porque, a bem da verdade, não sei, a Helene está aí, o pessoal, os outros conselheiros estão aí, mas esse tipo de ação de acompanhamento do NAPNE, tal como está descrito aqui, diz muito mais respeito aos nossos alunos menores de idade, do integrado, por exemplo, que fala muito disso, cita até a questão dos responsáveis e tal, e não é muito o perfil do pessoal do ProEja FIC, embora possa ter alunos menores de idade, o perfil é do pessoal mais velho, já responsável, né? Então, creio que isso não é tão relevante assim. Eu sugiro a supressão dessa parte aqui, até para o documento ficar um pouco mais enxuto. Tem toda aqui uma descrição do trabalho semanal do NAPNE, não penso que isso seja muito necessário. Aqui fala da equipe de trabalho, né, a página 47. Na página 47, inclusive, tem um erro aqui, ó, que ao invés do P saiu um O. Aí tem a descrição dos nossos professores, que é interessante porque também tá desatualizado, essa parte dos professores. Mais desatualizado ainda está a parte dos técnicos, tá? Porque muitos já não trabalham mais conosco, e tá aqui o nome da pessoa, outros, por vários motivos, estão afastados há muito tempo e também aparece aqui. O professor Felipe, por exemplo, que é docente, está aparecendo aqui como técnico. Isaías, que não trabalha mais conosco, enfim, Luana não trabalha mais conosco. Tem uma série de pessoas aqui que precisa rever. Depois entra o espaço da biblioteca, ó, mais uma vez também, é outra parte que deveria estar antes da descrição da organização curricular do curso. Fala da biblioteca, ok. Sem problemas também. Aí a nossa parte de infraestrutura, que está a partir da página 53, que também é outro que deveria estar antes da parte curricular. Fala do auditório quando ele não tinha sido ainda, né, construído. Então precisa rever essa parte aqui da infraestrutura. A parte que descreve os laboratórios de informática também, ela aparece duplicada. O Maurício também fez esse apontamento. Ó, essa parte de acessibilidade também toda precisa vir antes. Ó, repete então, na página 58, repete-se tudo, toda a informação que estava no item 12, 12.2. E aí a gente chega no final, que é a parte dos certificados e diplomas, também sem problemas, e a partir da página 59 entramos nas referências. Basicamente, é esse, então, essa leitura que a gente fez. No parecer está constando todas essas informações que eu coloquei, que eu falei agora com vocês. Então, o meu voto como relator é que recomendo a correção e ajuste dos itens apontados, acompanhando as indicações também da análise técnica pedagógica feita pelo servidor Maurício. O parecer é favorável. E o parecer nosso é favorável. É isso. Foi, né? Tem a sincronia com a caixa de som. Professor Anderson, muito obrigado pelo parecer. Ficou claro que você leu atentamente o documento, né? Então eu vou, para a gente dar sequência aqui, eu acho que essas questões de texto, atualizar nome de professor, acho que isso a gente não precisa discutir porque tem que ser feito, né? Então, aí depois a gente dá uma olhada no documento como um todo e atualiza. Foto, né? A gente tem foto mais atualizada, então essas coisas, isso é tranquilo de fazer. Agora eu vou passar aqui para as outras questões, aí eu vou abrir para vocês, iniciando pelos dois parágrafos sobre o empreendedorismo, que o professor Anderson citou. Se alguém queria falar alguma coisa sobre, principalmente os responsáveis pela escrita, vai mudar, suprime, o que vocês gostariam de falar?
É? Suprimimos, então? Todos de acordo em... A própria lei de criação do Instituto fala em empreendedorismo, que é uma das questões. Eu digo que o empreendedorismo, querendo ou não, é muito mais focado. E geralmente as pessoas que estão no curso, alguns já estão desempregados, outros já querem empreender. Então, é uma tendência e que não pode nada. Uhum. Eu acho que se a gente suprir, a gente está exatamente fechando o olho para algo que está lindo. É algo Uhum. não que a sociedade vai ter que professor não tem mas é isso. Uhum. Vocês estão conseguindo escutar o que os conselheiros estão falando aqui, mais ou menos? Não. Eu acho que é o Mário que está falando aí. É É. isso? Eu vi muito pouco, apenas ele falando que o empreendedorismo está, né, nos documentos do Instituto e tal. Acho que era mais ou menos isso, né, que ele estava falando, mas eu não ouvi a conclusão da fala dele. Anderson, tá me ouvindo agora? Positivo. A observação que o Rodolfo fez foi em relação ao empreendedorismo, tá? Que ele consta na legislação do Instituto. E eu também, resumindo, né, eu citei que a gente não pode simplesmente fechar os olhos ao empreendedorismo, né? Ao contemporâneo. Foram essas as observações. Alguém mais que me propõe? Ah, eu entendi. Peraí. Posso comentar aqui? Obrigado, Rodolfo e Mário, pela colocação. A proposta justamente não é fechar os olhos para o empreendedorismo, tal como nós não temos como fechar os olhos para o modo de produção que a gente vive, que é justamente o modo de produção capitalista. Então, não é essa questão que eu coloquei. A questão é que, no documento, passa a sensação, para o leitor, de que nós endossamos acriticamente ou sem reflexão o esforço empreendedor, sem levar em considerações as críticas a esse modelo. O Instituto Federal, ele preza por uma formação crítica dos nossos alunos, preza por uma postura combativa em relação à própria sociedade que a gente vive, porque nós acreditamos que é assim que se forma um cidadão pensante. Não é simplesmente nós aceitarmos as tendências da sociedade e colocarmos isso no Instituto como se fosse algo que não é passível de questionamento, né? A grande questão aqui é nós verificarmos qual é a criticidade do documento, e é isso que eu estou dizendo, que passa da questão à crítica e passa e se apresenta como uma apologia, somente mostrando, por exemplo, os aspectos positivos do empreendedorismo, sem levar em consideração, mais uma vez, a faceta da precarização do trabalho, o abandono de uma postura de um Estado que, de fato, o Estado seja empreendedor, de fato, um Estado que ocupe essa função de promoção do emprego de qualidade e outras coisas assim. É nesse sentido. Então, eu acredito que a supressão seria interessante para nós não endossarmos determinadas tendências ou posturas de maneira acrítica. Eu não sei se tem alguém falando aí, mas nós não estamos ouvindo aqui. Está muito precário, não funciona. Não dá para fazer um conselho dessa forma. Vai ter que ter uma discussão saudável. Eu também. Anderson, tá me ouvindo? Positivo. Ó, eu concordo com isso que você falou, tá? Não discordo de tudo que você
disse, só que eu penso que, assim, em relação à página 21, pelo menos ao trecho que você trouxe do parecer, eu não estou com o documento completo aqui, tá? Eu estou com esse trecho do parecer que tá sugestão de supressão. Eu penso que ele está adequado. Ele fala assim, o empreendedorismo é compreendido em perspectiva ampla, como desenvolvimento da capacidade de identificar problemas e oportunidades, planejar ações, tomar decisões e construir alternativas para a vida profissional e comunitária, não apenas como criação de empresas. Então, eu penso que ainda deveria ser mantido. Endosso o que o Gustavo comentou aqui, que tá difícil a discussão no modo assíncrono, né? EAD aí. E é isso. Oi, gente. Anderson, tá me ouvindo? Positivo. É o seguinte, a minha sugestão, eu entendi que esse trecho, ele realmente, né, parece que a gente tira a responsabilidade, né, daquilo que é do Estado, né, daquilo que é do poder público e deixa na mão de cada um para resolver, ainda que coletivamente, os problemas, né? O que eu sugiro, então, seguindo o pensamento, né, do Rodolfo e do Mário, talvez ao invés de simplesmente, né, apagar o trecho, mas readequar utilizando outra referência. Como, por exemplo, né, o Rodolfo falou, né, que no documentos do Instituto Federal aparece, né, a palavra empreendedorismo. Então, de repente, a gente usar esse tipo de referência. Essa é a minha sugestão. Eu acredito que a gente pode, sem dúvida nenhuma, usar o documento. Inclusive, aparece nas referências aí da proposta justamente uma série de documentos do próprio Instituto. Mas, mais uma vez, a gente precisa ler criticamente os documentos. E ler criticamente os documentos é a gente fazer uma leitura exaustiva e analítica desses documentos. Porque se nós identificarmos no próprio discurso do Instituto que há uma leitura que seja mais apologética, ou uma tendência discursiva ou interpretativa mais apologética, sem crítica, a gente também tem que questionar. Embora, obviamente, a gente tem que seguir a legalidade da questão, mas todo documento é passível de interpretação e a gente precisa analisar. Eu acho que o primeiro trecho apontado por mim, ele é um pouco mais amplo mesmo, e aí eu até concordo com a postura do Mário, né, e do Rodolfo, porém o segundo, ele ultrapassa realmente a questão de uma definição ampla, ele define a essência do pensamento neoliberal em sua faceta empreendedora, que é deslocar, mais uma vez, a responsabilidade do poder público e colocar sobre a comunidade. E aí eu acho que ultrapassa, aí vira apologia, aí vira defesa, aí vira bandeira do empreendedorismo. Eu acho que não é essa a ideia do curso, nem do Instituto Federal. Maravilha. E alguém queria falar mais alguma coisa sobre isso? Minha sugestão de encaminhamento, então, é reescrever. Podemos definir assim? A gente mantém, mas reescreve, colocando de fato uma posição institucional, uma crítica sobre isso que o Anderson trouxe, né? Essa visão neoliberal do empreendedorismo, em que o cidadão ele é único e exclusivamente responsável pelo seu sustento, pelos seus meios, e simplesmente o Estado fica à margem disso, né? Então, de fato, isso é algo que o Instituto não acredita, a gente não faz apologia a isso. Então, acho que a gente reescrever, acho que é importante manter, mas a gente reescreve, mas deixando ali claro que, de uma forma crítica, né? Não aceitando o empreendedorismo como ele é vendido por aí, né? A uberização, enfim, essa coisa toda. Tá, e aí, quem escreveu o documento, vocês reescrevem isso, pode ser? E aí depois a gente vai, o mesmo esquema como a gente faz com todo documento. Finalizou, a gente manda no grupo, manda por e-mail, e a gente dá uma última análise até mandar para a sequência dos trâmites.
certo? Fechou, então. Pessoal, outra coisa, um negócio que me chamou a atenção também é a sala de 50 ou 60 minutos. E eu acho que é só um erro, né? Está definido isso, então é só deixar no texto tudo igual. O Anderson trouxe também a questão das sequências, né? Das ações inclusivas e também da biblioteca estarem após as emendas. O modelo é assim? Não, dá para mudar? Não sei. Eu sei que tem um modelo da PRE, e aí eu não sei se dá para mudar ou não. Eu não sei se está de acordo com o modelo da PRE. Dá para mudar? Também acho que é um negócio que não tem. Outra questão sobre aquela supressão das informações sobre o NAPNE, da rotina do NAPNE. Concorda que dá para tirar, para não ficar o documento muito extenso? Ok também. Do que eu tinha anotado era basicamente isso. Tem mais alguma coisa que nós esquecemos? E o resto, aquelas atualizações tem que fazer, que não tem jeito, né? Que passou batido mesmo, tem um monte de informação errada. Mais nada? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa para a gente passar para o regime de votação? Sim, sim. Só vocês, o Mário e o Gustavo trouxeram aqui já pensando numa próxima pauta de a gente fazer, inclusive, as reuniões extraordinárias presenciais. Não foi isso? Foi extraordinário deles, mas são desse PPC extraordinário. Ou, de fato, A questão é do tempo. Esse negócio tem que ter... Então, mas se a gente faz extraordinária, foi decidido que a extraordinária pode ser híbrida. Pode simplesmente mudar de uma hora para outra, sem estar na pauta. A gente pode seguir como a gente faz com os outros documentos. Porque assim, são coisas simples, né? Então, acho que... E aí a gente coloca como pauta rediscutir o modelo das nossas reuniões na próxima ordinária. Tá. Então, pessoal, antes da gente partir para regime de votação, eu só queria deixar registrado sobre a importância desse trabalho, não especificamente só do trabalho feito pela Tarsila, pelo pessoal da CSP e pelos professores que estão mais vinculados a esse projeto da EJA, mas a todo o histórico da EJA que nós temos no nosso campus. Por lei, 10% das nossas vagas de cursos técnicos têm que ser destinados para a EJA, mas a gente vê que isso não acontece. Eu estou falando em nível nacional e eu estou falando do estado de São Paulo. E a gente sabe dos problemas que tem, das dificuldades que a gente tem com o ensino de jovens e adultos. Simplesmente foram pessoas que lhes foi negado o direito de educação no momento propício. Então a gente não pode simplesmente não olhar para isso. Eu estou falando a gente, enquanto educador, enquanto instituição pública, que a gente defende que é gratuita e que é de qualidade. Então, esse projeto, a aprovação desse projeto, ela representa mais um passo na defesa dessa população que, de novo, lhe foi negado o direito de estudar na época certa. Então, tenho certeza que isso vai engrandecer cada vez mais os alunos que estiverem aqui, a nossa instituição, a Avaré e região. Então, queria só deixar registrado, porque nos cabe, sim, também essa missão de olhar para a EJA, que, infelizmente, muitas instituições simplesmente fecham os olhos e, enfim, ignoram. Então, registrado isso, vamos partir para o regime de votação. Quem concorda com o parecer do professor Anderson pela aprovação do PPC, do PROEJA-FIC, com as devidas correções apontadas, permaneça como está. E quem tiver alguma coisa contra, por favor, se manifeste. Sim, sim. E aí lembrando que fica condicionado depois a aprovação de todo mundo por e-mail, tal, porque a gente vai reescrever aqueles parágrafos e atualizar todas aquelas outras informações. Muito bem, então dito isso, aprovamos o PPC, curso PROEJA-FIC.
Então agora eu abro para outras. Alguém queria trazer outra informação, divulgar alguma coisa? Alguém tem algum outro assunto? Sim. Perfeito. Percebeu como foi a teoria. Eu, pelo menos, não consegui acompanhar o documento. Eu vi pela teoria, como ele ia falando, mas não ele está todo mundo escrito. Mas o momento que ele enche o documento, eu não consegui. Sim. Dificulta. E essa troca de informações ficou comprometida. Eu quero aí uma pauta para. Tá. O Gustavo só está reiterando essa questão de a gente discutir na próxima reunião o modelo das nossas reuniões, mesmo as extraordinárias. Pessoal, então, nada mais havendo, agradeço a presença de todos, de todas, agradeço novamente, Anderson, pela relatoria, atenta e cuidadosa, e nos vemos na próxima. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.